Assim como a história não tomou conhecimento da existência de Jesus, os evangelhos igualmente desconhecem-no como homem, introduzindo-o apenas como um Deus. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Para Maurice Vernet, o Velho Testamento não passa de um livro profético de origem apenas sacerdotal, fazendo ver que tudo que aí está contido não é histórico, sendo apenas simbólico e teológico. O mesmo acontece com o Novo Testamento e os Evangelhos. Tudo na Bíblia é sobrenatural. Tratando dos Evangelhos, ele mostra que a sua origem e foi mantida anônima, talvez de propósito, não se podendo saber realmente quem os escreveu. Por isso, eles começam com a palavra segundo. Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São João, Evangelho segundo São Lucas. Daí se deduz que não foram eles os autores desses evangelhos, foram, no máximo, os divulgadores. Igualmente deixaram em dúvida a época em que foram escritos. A referência mais antiga aos evangelhos é a de Papias, bispo de Hierápolis, o qual foi martirizado por Marco Aurélio entre 161 e 180 d.C. Seu livro faz referência e faz parte da Biblioteca do Vaticano. Irineu e Eusébio foram os primeiros a atribuírem a Marcos e a Mateus a autoria dos evangelhos, mas ambos permaneceram desconhecidos da história como o próprio Jesus. Há quem afirme de que pouco ou nenhum valor têm os evangelhos como testemunha dos acontecimentos. Se só foram compostos no século III ou IV, ninguém pode garantir se os originais teriam realmente existido e se eles eram o testemunho da história. Os primitivos cristãos quase não escreveram e os raros escritos desapareceram. Por outro lado, no Concílio de Nicéia foram destruídos todos os evangelhos, com exceção dos 4 escolhidos. Esse concílio foi convocado por Constantino, que era pagão. Daí, há quem acredite de que deve ter sido compostos outros evangelhos para serem aprovados por ele ou pelo concílio. Com isto, perderam sua autenticidade, deixando de serem impostos pela fé para serem pela espada. Celso, no século II, combateu o cristianismo argumentando somente com as incoerências dos evangelhos. Irineu diz que foram escolhidos os 4 evangelhos não porque fossem os melhores ou verdadeiros, mas apenas porque esses provieram de fontes defendidas por forças políticas muito poderosas na época. Os bispos que apoiaram tinham muito poder político. Informo ainda que antes do Concílio de Nicéia, os bispos serviam-se indiferentemente de todos os evangelhos então existentes, os quais alcançaram o número de 315. Até então, eles se equivaliam para os arranjos da igreja. Mesmo assim, os 4 evangelhos adotados conservaram muito das lendas contidas nos demais, que foram recusados. De que forma eram e continuam sendo todos anônimos, inseguros e inautênticos na opinião dos que pensam o contrário da autenticidade. Os adotados foram sorteados e não escolhidos de acordo com os fatores valorativos,
mesmo estes, adotados desde o Concílio de Nicéia, sofreram a ação dos falsificadores, que neles introduziram o que mais convinha à época ou apenas à sua opinião pessoal. Esta é a história dos evangelhos que, através dos tempos, vem sofrendo a ação das conveniências políticas e econômicas. Embora a igreja houvesse se tornado a senhora da Europa, nem por isso preocupou-se em tornar os evangelhos menos incoerentes. Sentiu-se tão firme que julgou que sua firmeza seria eterna. Os argumentos mais poderosos contra a autenticidade dos evangelhos residem em suas contradições, incoerências, discordâncias e erros quanto a datas e lugares. E na imoralidade de pretender dar cunho de verdade a velhos e pueris arranjos dos profetas judeus. Essa puerilidade avoluma-se à medida em que a crítica verifica o esforço evangélico em tornar realidade os sonhos infantis de uma população ignorante. Para justificar sua ignorância, se dizem inspirados pelo Espírito Santo, o qual também é uma ficção religiosa resultante das velhas lendas judias e segundo a qual o mundo era dominado por dois espíritos opositores, o espírito do bem e o espírito do mal. Adquiriram essas crenças no convívio dos persas, os egípcios e os hindus. Os egípcios tiveram também os seus sacerdotes, os quais escreveram os livros religiosos, como o livro dos mortos, sob a inspiração do deus Anubis. Hammurabi impôs suas leis como tendo sido oriundas do deus Shamash. Moisés, descendo do Monte Sinai, trouxe as tábuas da lei como tendo sido ditadas a ele por Jeová. Maomé, igualmente foi ouvir do anjo Gabriel, em um morro, perto de Meca, boa parte do Alcorão. Alá teria mandado suas ordens por Gabriel. O conhecimento mostra que as religiões, para se afirmarem, têm se valido muito mais da força física do que da fé. Quanto à verdade, esta não existe em suas proposições básicas, de modo que Anubis, Shamash, Alá e Jeová nada mais são do que o Espírito Santo sob outros nomes. Stefanoni demonstrou que todos esses escritos não representam o Espírito Santo, mas o espírito dominante em cada época ou lugar. Assim os evangelhos como Jesus Cristo, assim os evangelhos, os quais, como Jesus Cristo, ainda são usados pelos exploradores da fé para atender a certos fins materiais, nem sempre confessáveis. Não creria nos evangelhos se isso não me visse obrigado pela autoridade da igreja. Não são as palavras do seu amigo Jonas Luiz da Silva Verde de Capuí, mas são palavras de Santo Agostinho, com sua cultura e inteligência, que poderia hoje estar no rol dos que não creem. Amanhã nós vamos falar sobre o milagre de Jesus, o milagre dele ter vindo à terra, o milagre dele ter chegado do céu, o milagre
dele ter sido gerado por obra e graça do Espírito Santo. Até amanhã.